A paz do Senhor Jesus para os meus irmãos amados neste dia tão abençoado que o Senhor tem me proporcionado a você. Eu sou muito grata a Deus por esse dia, por poder passar uma mensagem de edificação, testemunho que eu passei. E muitas das vezes o Senhor ele faz nós passarmos por certas situações para nós sermos testemunho para outras vidas, para aquelas outras pessoas que ainda vão passar pela situação que nós estamos passando. E eu quero deixar um versículo para você nesse dia que tem tudo a ver com o que eu passei há uns 25 dias atrás. E o Senhor sempre falando comigo com esse versículo, que é um salmo muito conhecido, que é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E esse versículo, eu creio que ele andou esses 25 dias atrás comigo. Eu quero trazer aqui um testemunho. É um testemunho. Eu tenho um testemunho nesse canal no ano passado falando disso, mas em momento algum eu achava que eu iria passar outra vez por isso. Quando eu saí do hospital do ano passado, dia 28 de novembro, eu falei com o Senhor e eu disse assim: Senhor, eu não quero mais passar por cirurgia. Mas a gente não entende muitas das vezes quais são os propósitos, os planos do nosso Deus. Então, quando foi agora em novembro, mais precisamente 11, 12 de novembro, eu descobri uma gravidez. Só que essa gravidez era uma gravidez ectópica. Vocês podem, para quem tem interesse, pesquisar. Não dá para falar tudo aqui, porque senão o vídeo fica muito grande, né? Muito longo. E eu ainda não sabia que era uma gravidez ectópica, mas logo de começo eu comecei a sentir umas dores abdominais muito fortes e um sangramento. Então, antes de eu saber, aí eu fui no posto para saber o que era e contei toda a situação para a moça do posto. Ela disse assim: "Você já fez algum exame de gravidez?" Eu disse não. Na verdade, eu já tinha feito, mas eu disse que não, porque eu queria saber se eu tinha feito errado, e realmente eu tinha feito errado. Aqueles exames, né, de farmácia. E chegando lá deu positivo. Eu fiquei feliz. Já tenho 2 filhos, né? E só que a minha preocupação não parou devido à dor. Eu falei assim: eu tô feliz, mas eu tô com essa dor e eu tô preocupada. Aí marcou para outro dia para me fazer o acompanhamento, fazer começar o pré-natal, e eu fui. Inclusive nesse dia eu fazendo lá na sala, tava eu e meu esposo, eu me senti muito mal, deu enjoo e dor, só que o sangramento tinha passado, então eu tinha ficado mais tranquila. E eu tinha que retornar no outro dia para ver a minha pressão, para trocar de remédio de pressão, né? Então, vim para casa, quando cheguei em casa, tomei banho, eu vi aquele sangramento bem estranho. E aquilo me preocupou novamente. E eu disse assim: meu Deus, isso não tá legal. Porque das minhas outras gravidezes eu não tive. E no posto, não, o teu útero tá em processo de amadurecimento, porque vai estar recebendo um feto. Enfim, no dia que era para mim, desculpa, para mim ir no posto, amanheceu o dia e eu fui.
Não fui, minto. Tomei banho normal e vi aquele sangramento forte. Eu disse, meu Deus, isso não tá legal. E fui numa sexta-feira, se eu não me engano, 15 ou 16 de novembro. E nessa sexta-feira que o médico me avaliou, ele disse, isso aqui é um aborto espontâneo. Você vai ter que ficar internada para o outro dia você fazer uma eco. E eu fiquei. Fiz. Quando eu fiz essa eco, que eu descobri o que eu mais temia era essa gravidez ectópica, que é onde o embrião fica nas trompas, né? E eu já não tinha uma trompa, porque ano passado eu tirei uma trompa. E com problema de endometriose, isso é muito sério mesmo. Para você, mulher que tem esse problema, não deixa que isso venha a se agravar muito, porque se você pesquisar, quando está muito agravado, ele toma os outros órgãos, quando toma, não é toma, ele gruda, bexiga, estômago, ovário, útero, que foi o meu caso agora, dessa vez. E a partir do momento que eu descobri que era uma gravidez ectópica, o meu mundo desabou, porque eu nunca tive medo, como eu tive agora, de passar por uma cirurgia novamente. Eu já tinha 3 cirurgias, sendo que era 2 cesáreas e outra cesárea sem filho do ano passado. Eu já tinha tirado uma trompa e uma parte do meu ovário. E eu dizia assim, Deus, eu não quero passar por isso novamente. Sempre falando isso para Deus com muito medo, assim. Gente, eu tava com medo, assim, que só Deus sabe. E foi passando dias, já veio logo a primeira coisa, você vai ter que fazer uma cirurgia. E nesse hospital, maternidade, onde eu moro aqui, ele tá para fechar. Então ele não tá como era antes. A gente já não é um descaso, não é isso, mas a gente já via que já não tinha mais aquele preparo tipo para receber a cirurgia de porte que eu precisava. Tanto que vai chegar, eu vou falar o primeiro livramento que Deus me deu. Então foi passando dias, passou 2 dias, Raquel, a minha mãe, meu filho já tava lá em casa, lá comigo. Se prepara, veste a roupa que você vai fazer a cirurgia. E eu, meu Deus, vou passar por uma cirurgia novamente. Fui botando roupa e tal. Minha mãe e meu filho me deixaram na porta, assim, para mim entrar para outra sala. E sentei na cama e fiquei falando com o Senhor. Eu disse, Senhor, não me permite, não deixa que eu passe por essa cirurgia. Porque eu não estou sentindo algo bom. Me livra. E fiquei orando todo o tempo. Já botaram acesso, o anestesista veio, fez todas as perguntas e eu expliquei bem direitinho. Eles perguntaram quantas cirurgias eu já tinha feito. Eu falei que 3, sendo que a última ainda não tinha 1 ano e era uma endometriose que tinha dado. Tarará. Aí, quando de repente a médica chega e disse assim, Raquel, a gente vamos suspender sua cirurgia. O primeiro livramento que Deus me deu. Porque o seu beta tá baixando e eu tô muito preocupada desse teu diagnóstico de endometriose. Então, nós não vamos mexer, nós vamos deixar como tá, ver se abaixa. Aí as enfermeiras vieram e falaram assim, nossa, as suas orações foram respondidas, Deus ouviu as tuas orações. E naquele momento eu só sabia agradecer a Deus, porque Deus me tirou. Porque da onde eu estava, eu tenho certeza que se eu fosse aberta ali, talvez eu não estaria aqui contando esse testemunho. Porque o suporte que eu ia precisar, que nem imaginava, a maternidade não tinha, porque ela estava fechando. Abriu uma outra maternidade aqui na cidade onde eu moro agora, e de suporte, onde tem UTI e tudo, e lá não tinha isso. Então eu digo assim, que foi Deus que me livrou, que não permitiu que eu chegasse àquela sala de cirurgia que eu poderia não voltar, devido à gravidade da minha situação, que eu não sabia e que os médicos não sabiam.
Então eu passei 6 dias na maternidade. E eu pedi para me vir para casa, porque eu já estava muitos dias fora, por causa dos meus filhos. E já que eu estava só controlando o beta, eu poderia vir para minha casa e retornar. A médica falou assim: eu vou te liberar, mas você tem que voltar na quinta-feira à noite. Eu disse: tudo bem. Cheguei em casa na quarta-feira feliz da vida, mas sabendo que aquilo ainda tinha aquele problema. Quando foi na quinta-feira à noite, eu voltei para casa para internar novamente nessa maternidade. E chegando lá, o Senhor usou uma médica. Ela disse assim: eu não tenho por que te internar, porque você tá, o seu beta tá baixando e você tem que tomar uma injeção pra gente preservar essa trompa, preservar tudo. Você ainda é nova, tudinho e tal. E vai no hospital HC e um outro hospital que eles me falaram aqui, que eu também faço acompanhamento lá de tudo, de outras coisas que eu faço. E não fui na sexta-feira, voltei para casa feliz da vida, porque eu não fiquei internada, que eu não aguentava mais. Quando foi no sábado de manhã, me preparei tudinho, ajeitei meus filhos e meu filho mais velho veio comigo para me ajudar, me auxiliar. Mas em nenhum momento eu achava que eu ia ficar internada. Quando eu chego nesse hospital, eu falo meu relato e digo o que aconteceu. Ai, mas você não veio encaminhada? Eu disse: não, foram lá para dentro rápido. Eu fui atendida, a médica disse assim: realmente o teu beta tá baixando bastante. Mas a gente tem que ver para ver se há uma necessidade de tomar essa medicação mesmo, se não precisa de cirurgia. Mas eu acho que não, Raquel. Aí eu fiz logo o exame de sangue muito rápido, um hospital de clínicas aqui muito bom, graças a Deus. E fiz a eco. E na eco, o médico lá falou assim pra mim: Raquel, eu só vi 3 casos num dia só, igual o teu, que era a gravidez ectópica. Você tá com sangramento interno, que é isso que é o mais perigoso, é o sangramento interno. Então, provavelmente você teria que operar. Ai, desde aí, eu sei que o momento difícil que eu passei, o Senhor estava comigo. Aí a médica disse: menina, eu pensava uma coisa e era outra. Você vai ter que operar urgente, você está com sangramento interno. E a gente tem que fazer essa cirurgia. Foi muito rápido. Meu filho lá ligando para o aplicativo para buscar ele. E eles me dando roupa, botando acesso, tirando sangue, fazendo um monte de coisa. E eu sei que eu entrei no banheiro e disse assim: Deus, o Senhor sabe que eu não queria fazer essa cirurgia. Eu tô com muito medo, muito medo. Mas passa comigo, Senhor. Não deixa que aconteça nada comigo. Eu tenho meus filhos, eu preciso voltar para minha família. Eu fiz essa oração do banheiro, me despedi do meu filho e foram me levando rapidamente. Cheguei no quarto, falei rapidinho com meu marido. Quando eu fiquei lá sentada no quarto esperando e eu só escutava falar assim: ela tem que ser a primeira, a Raquel tem que ser a primeira a se operar. Aí cheguei na sala de cirurgia, quando eu me vi sentada de novo para tomar aquela hack que a gente toma, né? De novo, disse: meu Deus, de novo, Senhor, tem misericórdia da minha vida. E me deram só, né, aquela hack que tu não dorme, ainda pedi para dormir, que eu não queria ver nada, eu não queria ouvir nada. Eu não posso fazer isso porque você comeu. Eu tinha, gente, tomado um café com pão e ovo de manhã. Então não pode, né? Mas como a minha situação estava tão, tipo, grave, por causa do sangramento interno, eles tinham que me operar. Então eles não podiam fazer isso comigo, me dar uma geral. Gente, eu só sei dizer que eu entrei na sala de cirurgia 1 hora da tarde. Eu acho que passou 2 horas, acho que era esse horário mais ou menos, e eu estava estranhando, porque não terminava a cirurgia, eu estava agoniada, e meu pensamento todo o tempo orando, estava cantando, pedindo. Ali era, como fala aqui,
ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. E eu estava assim nesse momento. E eu escutei assim a médica falar assim, chamar o doutor, doutor, a gente precisa de ajuda aqui. Naquele momento ali, o meu coração gelou e eu disse, meu Deus, o que vai acontecer? Aí ele falou assim, vocês sabem que se fizer assim, que era geral, tem riscos, né? Eu, naquele momento, eu só entreguei minha vida para Deus. Eu disse, eu não sei o que o Senhor tem para fazer, o que o Senhor vai fazer, mas eu tenho filhos e eu te peço, Senhor, que se eu não tiver mais aqui, que o Senhor cuide dos meus filhos, da minha casa, da minha família. E o médico, chamaram o anestesista de novo. Aí ele falou assim: olha, vai acontecer um negocinho aqui rapidinho. Aí eu comecei, os olhos começaram a pesar e eu apaguei. Nisso que eu apaguei foi de 1h da tarde até 5h30 da tarde. Essa cirurgia que era só para retirar a trompa, gente. Quando foi 5h30 da tarde, eu só escutei a médica falando assim: tá na hora, né, Raquel, de acordar. Eu abri os olhos e a primeira pessoa que eu vi foi a minha irmã. E eles entraram na sala do quarto comigo e falaram assim: Raquel, a sua cirurgia foi bem difícil, foi complicada, mas graças a Deus deu tudo certo. Era para ser tirado só a sua trompa. Acabou que a gente tirou o útero, tiraram a trompa, tiraram o meio ovário que eu tinha e hoje eu acho que eu só tenho um ovário. Talvez você não tenha mais o seu período menstrual, você entre uma menopausa precoce, você vai ter que fazer acompanhamento, mas que o mais importante foi a vida. E eu disse, meu Deus. Depois que eles foram embora, a minha irmã disse assim, pensa numa loucura que foi, eu só via médico, enfermeiro correr, e eu dizia assim, o que é que tá acontecendo? Eles diziam, tá tudo bem, tá tudo bem, e eles falavam assim, você deu um susto na gente. E todos os enfermeiros que iam me atender falavam a mesma coisa. Nossa, você deu um susto na gente, nos médicos, né? Porque era para ser simples e não foi. E eu não vejo outra coisa senão ser livramento, escape e livramento de Deus ali na minha vida. Porque eu poderia não estar falando, não estar testemunhando das maravilhas que Deus fez. E Ele passou comigo aquele momento difícil que eu não achava que eu ia passar. Eu passei novamente. Eu sou muito grata a Deus. Hoje eu olho bem diferente. Todo dia eu já fazia isso e hoje muito mais. Quando eu abro os meus olhos que eu vejo esse mundo, o dia que Deus tem me dado, olho para os meus filhos, para o meu esposo e eu só tenho a agradecer a Deus, mas em meio a tudo isso o Senhor tinha um propósito. E é no meio da dor, da luta, que o Senhor ele nos usa. Na primeira maternidade que eu estava assim num momento tão difícil, porque quando eu cheguei no quarto tinha 4 comigo. Todo mundo ficava ali, conversava, e de repente eu vi todo mundo sair, todas as mulheres sair com seus esposos, com seus acompanhantes, e eu fiquei sozinha, isso foi num domingo. E eu olhei assim, eu disse assim, eu tô só, não tem ninguém aqui comigo. E eu chorando, eu com a minha Bíblia eu levei. Eu amo essa Bíblia porque ela é bem marcada e eu sei onde procurar os versículos. E eu estava orando, chorando e falando com o Senhor. E o Senhor, eu vi o Senhor falar comigo naquele salmo que ele dizia assim: mais vale um dia na minha presença do que 1000 lá fora. E eu refletindo atrás e vendo quantas oportunidades eu tinha de estar na casa do Senhor e eu preferia estar em casa. Para mim, eu tenho os meus motivos, mas não são os motivos para o Senhor. E eu entendi naquele dia. Aí eu conheci uma moça que fazia limpeza. E naquele momento que eu estava lendo a Bíblia, ela falou para mim: eu sei que tu está passando por um momento difícil, mas eu preciso de uma palavra. Então eu tive que enxugar as lágrimas, deixar o meu problema de lado
e falar do amor de Deus e falar das maravilhas do Senhor. Mesmo na dor, mesmo sentindo que eu estava arrebentada, mas eu falei do amor do Senhor e até hoje eu falo com ela e ela disse: tu não sabe o quanto tu me ajudou. E eu tô me sentindo melhor, continua tendo luta, como eu falei para ela, a gente continua, a gente vai sempre ter luta, a gente vai passar por muitas dificuldades. A palavra do Senhor, ela diz, no mundo nós teríamos aflições, mas nós tínhamos que ter bom ânimo, porque o Senhor estava todos os dias conosco, né? A palavra do Senhor diz que nós somos entregues todos os dias à morte, mas Ele nos livra, Ele nos dá o escape. E quando cheguei nesse outro hospital, no hospital de clínicas onde eu me operei, eu conheci um povo de Deus lá. Mas tinha pessoas que precisavam ouvir. E ali a gente trocou experiências maravilhosas com o Senhor, né? De um com o outro. E tinha um casal mais jovem que eles estavam recém-casados e eu pude falar de tudo aquilo que eu já tinha passado lá atrás. De tantas coisas difíceis. E eu digo assim, Senhor, não sei porque às vezes a gente passa por certas situações, o Senhor coloca, tira a gente da nossa zona de conforto. E eu falando assim de grávida, eu passei de repente a não ter útero, não ter e não gerar mais. Mas o Senhor me prometeu os meus filhos, Ele me deu logo quando eu casei, o Senhor me deu meu filho. E depois de um tempo, o Senhor me prometeu a minha filha. Ele falou no círculo de oração e numa festa de círculo de oração. Ele falou como ele ia me dar, da forma que ele ia me dar. E ele cumpriu. Então, tudo aquilo que o Senhor fala, ele cumpre. E interessante que eu fiquei em paz. Eu disse, Senhor, a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Não cabe a mim questionar a sua vontade. E o Senhor já tinha falado comigo em sonho, só que eu não tinha entendido. Ele, antes de eu internar, ele tinha me dado 3 sonhos dentro de um hospital. E eu tava, tipo assim, mal, o estado era grave. Só que eu segurei aquilo para mim, eu não falei para ninguém, eu não compartilhei com ninguém. Eu só orava e dizia, Senhor, não estou entendendo. Não estou entendendo, mas passa comigo. Eu ainda falei assim, será se tem alguém doente na minha família? O que será que está vindo por aí? E um dia antes de me internar para fazer a cirurgia, eu via meu esposo em cima de uma cama, de uma maca, sendo socorrido de braços abertos da forma que eu estava desfalecido. Então, o Senhor lhe trouxe tudo isso à memória, né? E eu lembrando tudo depois do ocorrido, hoje eu estou com 17 dias de operada. Não tem sido fácil, tem sido um processo bem difícil porque mexeu nos outros órgãos, mexe para dizer como era que estava. Por que foi tirado o útero? Porque o meu ovário estava por trás do útero, tinha aderência por causa da endometriose e não tinha o que fazer, já estava comprometendo bexiga, outros órgãos. E a gente vê uma diferença. Senti o meu pós-operatório, eu senti muita dor, muitos gases, eu chorava, chorava. Já em casa, mas agradecida ao Senhor pelo que Ele fez na minha vida. Eu estou me recuperando hoje. Hoje eu estou na minha casa, agradecendo a Deus. Eu já saio um pouquinho, sem fazer muito esforço. Mas o que é que eu quero trazer aqui? Principalmente para as mulheres que têm esse problema, que não deixe de procurar médico, se sente uma dor, uma cólica assim, uma dor abdominal absurda, procure médico, para que não se agrave muito essa situação, entrega nas mãos do Senhor. Como eu estou falando, o Senhor já vinha me avisando, eu já vinha colocando diante do Senhor, mas não é fácil a gente passar por uma situação dessa, pelo
por um vale desse é muito difícil. Eu nunca tinha passado nem com a minha outra cirurgia, como eu falei para vocês. Eu tenho aqui falando no canal. Eu agradeci a Deus e estou agradecendo novamente o livramento que Ele me deu, porque é um livramento. Isso é isso que eu passei. É muito perigoso uma gravidez ectópica. E ela dá sinais. Ela dá sinais como o sangramento, como dores fortes abdominais, mas é isso. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, pelo que Ele ainda vai fazer. Eu sou grata, Senhor, que nós possamos ser gratos a Deus todos os dias e Ele tem cuidado de nós. O Senhor, Ele sempre cuida de nós, o que nós devemos ser. Ele só pede uma coisa para nós, que nós venhamos ser fiéis, obedientes, fazer somente a vontade dele. Quando eu digo que ele tira nós da nossa zona de conforto, ele tira. Eu nunca imaginei que eu estaria 2 semanas em 2 hospitais e falando do amor de Deus, mesmo passando por dor. Mesmo passando por todas aquelas lutas que eu estava passando interna, eu disse: Senhor, tá doendo na minha carne. E só Deus sabe o que eu passei. Mas eu passei, eu glorifico e exalto o nome do meu Senhor nessa tarde. Sou extremamente agradecida por essa oportunidade de estar compartilhando com você este testemunho, que esse testemunho ele venha alcançar vidas, aquelas pessoas, aquelas mulheres que precisam hoje de ouvir esse meu relato. Creia no Senhor Jesus, que Ele tudo pode, que Ele nos livra de todo mal. Eu agradeço você que ficou um pouco comigo aqui. Fico na paz do Senhor Jesus.